Boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. Você que nos acompanha aqui pela internet, na página do Facebook da Casa Assistencial Chico Xavier, sejam bem-vindos, tenham uma excelente noite e que essa noite possamos, com a bênção do Mestre Jesus, conseguir conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante na vida, da nossa vida, em nossos lares, né? Hoje nós tiramos a noite para conversar um pouco sobre a prática, o ato de a gente cultivar o Evangelho no lar. Quem nos acompanha aí já sabe que nós vamos começar a fazer uma divulgação das federativas espíritas. Então, só para a gente dar início, gostaria de compartilhar com vocês um videozinho falando sobre o movimento federativo. Tem 2 minutinhos e eu já retorno com a palestra, com a prece, assim que terminar esse videozinho, tá bom? Até daqui a pouquinho. Tive uma pequena falha aqui, desculpa. Olá, amigos e irmãos de Ideal Espírita. Quero falar com vocês sobre união e unificação no nosso meio e sobre movimento espírita federativo. O Conselho Federativo Espírita de Minas Gerais órgão estadual de unificação ligado à União Espírita Mineira, está trazendo às suas mãos a cartilha do Movimento Espírita. Um manual de leitura fácil e agradável, elaborado pensando naqueles companheiros que atuam nos centros espíritas e que talvez não conheçam ou simplesmente não foram despertados para a oportunidade de participar desse congraçamento, mas que desejam conhecer melhor e se integrar à causa espírita, juntamente com seu centro, unindo esforços para o trabalho na seara do Mestre. A cartilha apresenta em linguagem acessível cada uma das entidades participantes com a descrição dos seus objetivos maiores, das atividades principais e complementares, da distribuição geográfica e das áreas de atuação, desde a criação do Centro Espírita até a sua integração à organização federativa, passando pela vinculação à Aliança Municipal, ao Conselho Regional e ao Conselho Estadual, o nosso COFEM. E tudo isso apoiado em embasamento evangélico, doutrinário e também legal para dar legitimidade e atualidade às informações. Traz também um resumo histórico das atividades de unificação, apresentando o 3º Congresso Espírita Mineiro e o Pacto Áureo como momentos determinantes para o movimento espírita no nosso estado e no Brasil. Esperamos que essa cartilha seja útil para vocês, mas principalmente que ela abra seus olhos e seus corações para as atividades de união e unificação. Estamos esperando por vocês. Boa leitura! Apresentando aí, né, gente? Essa cartilha que a União Espírita, que as federativas espíritas estão lançando, para que nós espíritas possamos também inteirar, conhecer como que funciona o movimento federativo, né? A gente está aí, às vezes, a gente está há muitos anos trabalhando nas casas espíritas, trabalhamos aqui na evangelização, no passe, na acolhida, atendimento fraterno, mas depois, onde que a gente consegue o suporte? Então vamos pensar aí assim, viu, gente? Quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais, pode falar com a gente aqui da casa, a gente pode estar interagindo com a AME, com o Conselho Regional Espírita, com a União Espírita, mas é muito bacana todos conhecer como que funciona, tá bom? Então já vou aproveitar dando
Muito boa noite aqui para a nossa querida Liette, que já está aí conosco, né? Seja bem-vinda, Liette. Um prazer estar com você. Hoje, como eu disse no início, nós vamos estar falando sobre o Evangelho no Lar. Eu quis trazer esse título aí tão bonito, né? Evangelho no Lar e nos Corações, né? Para a gente entender um pouquinho mais essa prática tão benéfica nas nossas vidas. Então, antes de começarmos, eu vou convidar para todos vocês que nos acompanham para que nós possamos fazer a nossa prece inicial. Eu vou convidar, gente, para que nós possamos elevar os nossos pensamentos, deixando fluir os sentimentos e pensamentos mais nobres que nós possamos produzir neste instante, para que dessa forma possamos nós alcançar a vibração superior das altas esferas e, em comunhão com a espiritualidade amiga, rogar ao Mestre Jesus que abençoe esses instantes, que nós possamos compreender a mensagem sobre essa prática tão bonita do Evangelho no Lar, possamos ter a iniciativa de mantê-la em nossos corações, de proporcionar este bem-estar em nossos lares. E rogando a Jesus, pedimos que Ele abençoe a cada irmão, a cada irmã que nos acompanha, a todos aqueles que desejavam estar juntos de nós, mas não puderam, a todos aqueles que estarão juntos de nós posteriormente, e a todos aqueles que estão nas nossas proximidades, para que cada um de nós seja um verdadeiro ponto de luz, irradiando esta paz, este amor de Jesus a todas as direções. Que a nossa noite seja muito abençoada e que nossa companhia possa valer muito a pena, com a graça de Deus. Assim seja. Muito bem, muito bem. Então vamos lá, deixa eu dar uma boa noite para esse povo bonito que já está aqui com a gente, né? Regina, nossa irmã de São José. Lembrando que dia 14, né, Regina? Eu vou estar aí com vocês, né? De 14 ou 13, dia 13. Na próxima terça-feira eu vou estar fazendo a palestra aí na página da Fraternidade Espírita Cesário José Gomes, de São José da Varginha, com a nossa irmã Regina e a Paola também. Dá boa noite aqui para a nossa irmã Fernanda, o Reinaldo, querido companheiro, e a nossa querida Dona Helena também. Dona Helena vai ter esse mês com a gente também, fazendo palestra aqui, né, Dona Helena? Oi, gente. Então vamos começar falando um pouquinho sobre essa prática do culto no lar. A gente usa muito esse termo, culto no lar. Deixa eu colocar essa telinha assim, né? Só que eu mesmo, particularmente, eu gosto mais de usar a terminologia de evangelho no lar. Quando a gente coloca culto, a gente está colocando como uma coisa, um ritual, uma coisa programada. O evangelho no lar, ele não deve ser isso. Ele tem que ser um momento agradável, tem que ser um momento da família estar reunida. A gente pega... Nossa, tá tão pequenininho, vocês estão conseguindo ver? Porque o propósito do evangelho do lar é o que essa imagem traz para a gente. Que o evangelho ele vai penetrar no lar para que o coração abra mais facilmente ao Mestre Divino. Através da prática, do costume, daqueles momentos de reflexão em família, não só o coração daqueles a quem nós estamos ensinando, os filhos, mas o de toda a família estará sendo direcionado a um rumo mais sutil. Então hoje eu vou querer conversar um pouquinho com vocês. Vai ser uma conversa um pouco mais prática. Então eu vou querer muito, gente, a opinião de vocês. Vamos trocar ideia, falar como que nós fazemos, quem já tem o hábito de fazer, quem tem o desejo de fazer. Lembrando que nós temos aqui na casa, ela ainda não está com nós, mas nós temos a nossa companheira Natália, né, que é a que coordena essa atividade aí de divulgação, de disseminação do Evangelho no lar.
nas famílias que pedem. Hoje mesmo, durante a pandemia, nós ainda estamos conseguindo fazer atendimentos fraternos e evangelho no lar, também através de aplicativos, tá bom? Então, quem quiser, vão manifestando aí, tá bom? Eu queria... A Natália falando que já está aqui, né? Bem-vinda, Natália. Não tinha te visto ainda. Eu queria iniciar a nossa conversa hoje, gente, contando uma história que eu tirei desse livro aqui, ó. Quem conhece sabe que é uma maravilha a leitura dele. Quem não conhece merece a atenção, gente, tirar um pouquinho do nosso tempo para conhecer essa obra. Porque nessa obra a gente vai conhecer Jesus de um lado que a gente ainda não conhecia. O espírito de Neio Lúcio, ele trouxe, através de arquivos do plano espiritual, momentos íntimos de Jesus na casa de Pedro, com seus apóstolos, passando ensinamentos de grandeza tão elevada, que às vezes a gente fica deslumbrando quando a gente adentra nas leituras desse texto, né? Eu vou contar o caso aqui assim, que a gente vai contar no capítulo 1 desse livro, Jesus no Lar. Quem já conhece já deve conhecer essa história de cabeça, né? Mas ela sempre é bonita. Toda vez que eu a leio, toda vez que eu a ouço, eu fico, vamos por assim, né? Com a mente pairando nessa história, né? Neio Lúcio, ele começa contando pra gente que deu uma noite de céu estrelado, de calmaria ali na região de Cafarnaum, onde Pedro residia. Jesus, ele estava ali na casa de Pedro e ele toma os sagrados escritos, né, os pergaminhos que eles tinham na época. Vamos lembrar, né, que ainda não existia o Evangelho de Jesus, né? Então os pergaminhos que eles tinham eram o quê? Era os pergaminhos ali do que nós vamos conhecer como o Velho Testamento. Era a Torá de Moisés, os livros dos profetas, os salmos, né, de Davi, né, meu xará, na Bíblia. Tudo isso eles usavam de material escrito para fazer essas reflexões. E Jesus, quando ele observa que a conversa dentro da casa de Pedro estava uma conversa improdutiva, que não tinha assunto edificante nenhum, ele toma à mão esses pergaminhos e dirige-se a Pedro. Desculpa. Dirige-se a Pedro dizendo, né, Simão, o que o pescador faz quando ele vai ao mercado levando os frutos da pesca? Pedro estranhou a pergunta, mas responde, mestre, naturalmente, nós escolhemos os peixes melhores. Ninguém vai querer comprar os resíduos da pesca. E Jesus prossegue, e o oleiro? O que ele faz para atender à sua tarefa? Pedro então responde que, certamente, Senhor, ele vai modelar o barro, imprimindo a forma que ele desejar. Vai fazer o copo, a jarra, o vaso, com aquele barro cru ainda, né? E Jesus lança um olhar compassivo para Pedro e continua, né? E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? Pedro simples fala, ele vai lavará a madeira, usará o eixó, o serrote, o martelo, o formão. De outro modo, ele não afeiçoará a peça bruta. E nesse instante, Jesus cala-se por um instante. Aí Pedro fica, deve ter ficado pensando, o que ele está querendo dizer com isso, né? Ele já estava acostumado com o mestre. Ele sabia que Jesus, toda a conversa, por mais que insignificante que seja, ele estava passando ensinamentos grandiosos. E depois dessa pequena pausa, Jesus volta para Pedro e diz, assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma.
A casa do homem é a legítima exportadora de caráteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira ao propósito, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se afeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a quem nós nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? E assim Jesus relança o olhar sobre a sala, faz outro intervalo, deixando Pedro e todos os apóstolos ali, né, pensando nessas reflexões, e diz: Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constitui, a fartura começa no grão. Em razão disso, o evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Pedro então olha para Jesus com aqueles olhos humildes e lúcidos, e como se não encontrasse palavras adequadas, ele murmura tímido: Mestre, seja feito como desejas. E então Jesus, convidando todos os familiares de Pedro, os familiares dos apóstolos, a conversa edificante e as meditações elevadas, desenrola os pergaminhos da sabedoria da época e inicia ali o primeiro culto cristão do lar. Essa história, como eu disse, ela sempre me emociona, porque nós vamos ver como que Jesus ele aborda tudo, gente. Porque nós queremos um mundo melhor, mas não percebemos que esse mundo melhor vai iniciar em nossos lares. Nós queremos dignidade para os nossos filhos, mas às vezes falhamos em ensinar dignidade aos nossos filhos para o mundo. E Jesus ele vai mostrando tudo. Todos nós, em nossos ofícios, em nossas atividades diárias, temos que nos preparar para aquilo. Por que nós não podemos preparar a nossa alma, os corações de nossos familiares, para ir de encontro com essa elevação moral e espiritual que o Evangelho nos traz? Isso é um fato que nós devemos dar a atenção devida. Porque Jesus, ele está aqui, gente. Ele está junto de mim, está junto de vocês a todo instante. Mas muitas vezes nós nos sentimos tão tumultuados mentalmente que nós nos afastamos dele. Imagina a seguinte situação. Você está na sala de sua casa, onde seu filho está ali assistindo os seus desenhos favoritos. Enquanto isso, tem outra pessoa sentada no sofá, o seu marido, a sua esposa, assistindo um outro vídeo no YouTube. Enquanto isso, você está ali, passando os dedinhos ali no smartphone, dando uma olhada no Facebook, dando as curtidas, compartilhamentos, tudo direitinho. E nisso chega uma pessoa na sua casa para fazer uma visita e encontra essa cena. Você mexendo nas redes sociais, seu companheiro ou companheira olhando um vídeo, a criança assistindo outra coisa, aquele tumulto no ambiente doméstico. Como que essa pessoa vai se ambientar em seu lar? O Evangelho no Lar, ele tem essa proposta para a gente. Vamos desligar
Opa, desculpa, esbarrei no microfone aqui, gente. Vamos desligar o desenho um instante. Vamos desligar aqueles vídeos do YouTube. Gente, mesmo se for vídeo de gatinho, vamos desligar um minutinho. Vamos deixar de lado o Facebook, o Instagram, um instantezinho. Vamos lá, chama a esposa, chama o maridão, chama o filho. Gente, vamos conversar sobre alguma coisa boa? Ah, mas sobre o quê? Ah, a gente tem que ler a Bíblia para fazer o evangelho no lar? Vamos conversar qualquer coisa boa. Ah, vamos pegar uma fábula. Ah, eu tenho a criança em casa. Vamos pegar uma fábula dessas de historinha infantil que conta uma moral gostosa? Vamos ler a fábula? Ah, vamos lá ler a fábula da lebre da lebre e da tartaruga, da formiga e da cigarra. Todas elas passam uma história que a gente consegue adaptar. Isso aqui no caso de criança, gente, quem tiver criança em casa. Vamos pegar o conteúdo dessa história, vamos aplicar na nossa vida? Oh, meu filho, com seus coleguinhas, como que funciona? Ah, você tem aqueles coleguinhas que não quer fazer nada? Igual a cigarra, né? Ah, você tem aquele coleguinha que vai devagarinho e vai fazendo as coisas todas do jeito, no seu ritmo, igual a tartaruga na fábula. Dessa forma, nós vamos criando uma conversa que vai trazer esse ensinamento moral, gente. Porque nós devemos sim tratar o evangelho, mas o evangelho ele vai estar presente em tudo, gente. Se você pegar, aqui em casa eu tenho, vamos falar assim, de herança que a gente trouxe, né? Aquelas bíblias que é desse tamanho assim, né? Deve ter uns 10 centímetros. Aí você vê a história toda, Velho Testamento, Novo Testamento, Atos, cartas de Paulo, cartas de Pedro, Apocalipse, tem tudo nela. Se eu pegar uma Bíblia desse tamanho e for abrir para os meus filhos, um de 6 e um de 16 anos, eles vão olhar para mim, sério, pai? Gente, evangelho no lar é uma coisa para ser agradável à família. Se a minha família tem a estrutura intelectual, tem o desejo de debruçar sobre o Novo Testamento, o Antigo Testamento, nessas Bíblias enormes, nós podemos estudá-lo. Se a minha família tem o desejo de debruçar ali sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos também debruçar. Ah, mas eu tenho criança em casa. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, todas as 5 obras de Kardec adaptado para crianças. E temos também vários livros, várias obras que vão trazer mensagens de elevada moral. Só pegando um exemplo aqui, em minha casa nós fazemos o Evangelho no Lar com o livro Sementeira de Luz, que é do Wellerson Santos. É um livro em prol da Fraternidade Sem Fronteira, onde ele traz diversas histórias infantis, porém cada história vem atribuído a um versículo de alguma das cartas de Paulo. Então nós temos ali o Evangelho, as cartas de Paulo, que tem o seu teor religioso, espiritual já elevado, e nisso o Wellerson Santos ele vem colocando uma história infantil que tem a ver com aquele versículo. No final temos figuras para desenhar e ainda temos sugestões de dinâmicas para fazer. Então a gente começa com a prece, fazemos a historinha, conversamos sobre a historinha e terminamos brincando. Davi, mas o culto no lar pode brincar? Gente, tem que ser agradável à família. Se você tem criança em casa, por que não brincar com ela? Vocês estão me compreendendo? Nós temos que tirar esse tabu, gente, de que o evangelho no lar é eu pegar somente o Evangelho segundo o Espiritismo ou o Novo Testamento, sentar seriamente em uma mesa, fazer uma oração, fazer uma leitura, fazer um comentário maçante. Pode ser assim? Pode. Tanto é que nos nossos grupos de estudo, que nós fazemos aqui na Casa Chico Xavier, nós fazemos esses estudos assim, nós fazemos a leitura, vamos comentar sobre aquilo, mas aí é um grupo voltado para adultos. Então, se todos os membros estiverem de acordo, estiverem no interesse, pode sim. Porque tem que ser agradável a todos. Tá claro até aqui? Eu quero compartilhar com vocês aqui assim uma reflexão que a gente trouxe lá de Chico Xavier.
Que olha só, entre os anos de 1935 e 52, Chico trabalhava nessa época na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, e ele, uma vez por semana, ele participava na casa do doutor Rômulo Joviano, no culto do Evangelho no Lar, daquela família. A casa do Rômulo Joviano, ela fica dentro do terreno da Fazenda Modelo. Que quando entra, tem a sede administrativa da fazenda, e um pouco mais para frente, nós vamos encontrar ali também a casa onde o Rômulo Joviano residiu e onde Chico ia ali semanalmente fazer esse evangelho. Vou trazer para vocês aqui essa foto aí, ó. Vou aproveitar que a Bárbara entrou, né? Que a Bárbara aí é fotógrafa profissional, umas fotos lindas. Essa foto aí, assim, eu tenho... Gente, não pode não, né, gente? Mas eu tenho muito orgulho dela, que essa foto fui eu que tirei. Foi da varanda dessa casa do Rômulo Joviano, onde Chico, todos os dias, às 18h30, ele chegava a essa casa para o Evangelho no Lar e sentava nessa varanda. E ali, ele começava a observar. Tem uma árvore aqui na foto, gente, mas na época tinha uma framboyã que ficava ali. Eu não sei qual destino essa framboyã teve. Pode ser até que seja essa mesma aqui, que quando eu estive lá a gente não conseguiu confirmar essa informação. Tinha uma framboyã onde Chico observava que abria um portal nessa framboyã, e dali vinha inúmeros espíritos de elevação espiritual muito grande. Vinha o Emmanuel, vinha Meimei, às vezes Bezerra. Diversos espíritos começavam a vir 30 minutos antes da hora marcada para o culto. E ali eles já começavam a preparar todo o ambiente espiritual para receber aquele evangelho no lar. E desses cultos, desses evangelhos no lar que Chico participou, saíram todas essas obras, gente. Essas 6 obras aqui, né? O livro aqui de Obras de Fé, de Espíritos Diversos, Colheitas do Bem, Sementeiras de Paz, Sementeira de Luz, Deus Conosco e Militares do Além. Todas essas obras foram frutos de mensagens que Chico recebia ali no Evangelho no Lar. Aí a gente pergunta, não, mas vinha esses espíritos, era porque Chico estava lá. Não, gente. Qualquer lar que tenha o hábito sadio da prática do Evangelho, que tenha o compromisso com a família, com a espiritualidade daquele instante, ele é agraciado com essas presenças. Às vezes nós, por não sermos dotados das mediunidades que Chico possuía, não vemos, mas nós temos a certeza de que eles estão lá. Todo lar, quando começa essa prática, ele é visitado. Todos nós temos o nosso anjo guardião, mentor espiritual, anjinho da guarda, que nos acompanha o tempo todo, e principalmente eles estarão sempre conosco no nosso evangelho. Porque ali vai acender aquela luzinha que a gente tem apagada lá no peito, ela vai se acender. E nós vamos proporcionar que toda a nossa família consiga também acender essa luzinha. E vai se tornar um ambiente agradável para nós, para os espíritos bons que querem o nosso bem. E assim nós vamos nos brindar, nós vamos nos proteger das influências menos felizes que nosso lar possa alcançar. Influências essas que muitas vezes têm livre acesso a nossos lares. Pegando outra historinha de Chico aqui, também em Pedro Leopoldo, teve uma vez que ele foi na casa de uma amiga dele, e quando ele entra na casa dessa amiga, ele entrava pela porta da cozinha, né, era de casa, ele observa uma penca de banana caturra, que estava ali amarelinha.
E ele olha para aquelas bananas e ele adorava banana. Aí ele pensa, nossa, eu vou pedir uma. Antes de ele abrir a boca para pedir uma, ele percebe que uma entidade, um espírito, entra naquela casa e suga o fluido vital daquelas bananas e se alimenta disso e sai. E Chico ficou sem saber, sem entender, e chama o Emmanuel, mas você viu? Na nossa frente, esse espírito veio cá e sugou tudo, todo o fluido vital dessa penca linda de bananas. Por que acontece isso? O Emmanuel explica que o lar ele não tinha as proteções que a oração interna proporciona. Não tinha eles não tinham a prática de ter um momento de reflexão em família. Então, dessa forma, era um lar aberto. Qualquer entidade tinha acesso lá. E Chico permanece ali por mais uma hora e pouquinho com essa amiga, perdeu até o desejo de comer a banana, né? E ele diz que quando ele começa a sair, aquelas bananas já começam até a tomar uma cor amarronzada, porque elas perderam sua vitalidade. Eu estou expressando isso, gente, para a gente perceber como que essa prática tão gostosa nos auxilia. Como que essa prática pode beneficiar a todos nós. Porque o propósito principal é que nós tenhamos o hábito de conversar sobre coisas boas com a nossa família. Se a gente for olhar, me ajuda aí, gente, vamos jogar no chat aí. Quais são os assuntos principais dentro do lar? Entre o casal, geralmente o que vem no topo é contas a pagar. Logo depois, vem falando que precisa aumentar a renda de alguma forma, porque no dinheiro que recebe não dá para pagar as contas, né? Esse é o top 1 dos assuntos dentro do lar. Com os nossos filhos, nossas conversas geralmente são dos compromissos com a educação que eles devem ter. Às vezes nós tiramos um tempo para conversar sobre um filme, primeiro assistimos junto, aí vai conversar. Nem todos têm essa prática, mas às vezes vai assistir um desenho com os filhos, aí vai conversar sobre isso. Às vezes nós vamos conversar sobre o que vamos preparar para comer. Amanhã é domingo, o que nós vamos fazer para o nosso almoço? Isso tudo são assuntos que a gente vai tirando. E sobre as coisas que vão alimentar a nossa alma. Nós somos capazes de sentar uma hora em família para conversar e debater os planos do almoço do domingo. Mas e para o alimento da alma? Quanto tempo nós conseguimos dispor para isso? Por isso que aí que entra o Evangelho. É para você ter o hábito de tirar aquele tempo para conversar sobre as coisas que são boas para a sua alma. Aí a gente sempre fala, né, gente? Tudo que a gente vê sobre o Evangelho lá fala. Reserve um dia na semana, um horário e coloque de forma fixa. Aí todo aquele dia, né? Por exemplo, toda terça-feira às 8 horas da noite, nós vamos nos reunir para fazer nosso Evangelho no lar. E a gente coloca aquilo como uma disciplina rigorosa para as nossas vidas. Porque eu quero começar o Evangelho no lar. Mas eu sou tão desleixado. Eu programei para fazer a terça. Não, eu lembrei terça-feira era 8 horas. Eu lembrei já era 10 da noite. Faça 10 horas. Gente, o Emmanuel tem aquela frase dele, né? Que é a disciplina antecede a espontaneidade. Certo. Mas a vontade, ela deve anteceder a disciplina também. Porque antes de você criar o hábito de fazer o seu Evangelho lá toda semana, naquele dia e horário, você vai fraquejar. Só que você não deve desesperar. Meu Deus, eu marquei 8 horas com a espiritualidade, 8 horas estava tudo aqui e eu esqueci. Gente, se você lembrou 10 horas, faça 10. E tente na próxima semana fazer às 8. Na outra semana esqueceu de novo. Esqueceu o dia, faça no outro dia. O importante é você começar. Que conforme você vai começando, independente se conseguir manter essa disciplina ou não, você vai criando esse hábito. Hoje,
A psicologia nos fala que para a gente criar um hábito sadio, você precisa repetir a ação por 21 vezes. Então, se você, depois que você conseguir, na 21ª semana, você já vai estar com esse hábito sadio na sua vida. Aí você vai começar a trabalhar essa disciplina. E quando você tiver com mais 21 semanas ali trabalhando essa disciplina, o evangelho no lar vai vir naturalmente. Porque se você esquecer, o outro da sua família vai lembrar, hoje tá na hora, ó. Né? Hoje é dia do nosso evangelho, vamos fazer, vamos. Tô ansioso. Eu fiquei intrigado com aquilo que a gente conversou semana passada, eu tô querendo continuar a nossa conversa. Vocês estão compreendendo, gente? Doutrina espírita, nós não precisamos ter rigor conosco mesmo. Nós não precisamos nos martelar, nos açoitar, porque às vezes nós fraquejamos em alguma coisa. A Natália está aqui, né? Ontem no nosso estudo nós conversamos sobre isso, né, Natália? Quando a gente leu uma mensagem de abertura lá assim, é que a mensagem fez assim com a gente, ó, pá! Deu aquele tapa na cara e a gente murchou de um jeito. E ficamos pensando, gente, esse tempo todo de doutrina espírita, a gente ainda faz isso. Aí nós usamos a leitura do livro Pão Nosso, né? Aí precisa vir o Emmanuel para jogar na minha cara que eu estou fazendo errado esse tempo todo ainda. Aí a reflexão vai, a reflexão vem, aí a gente vai pensando, não, mas peraí, por que eu não tenho que ficar para baixo, não? Eu sou um espírito em evolução. Essa frustração que bate na gente quando a gente depara com alguma coisa na doutrina espírita ou em qualquer outro meio que mostra pra gente, nova, você está fazendo errado. E você fica murchinho, murchinho. É a mesma frustração, gente, que uma criança tem quando o seu filho de 4 anos, quem não tem filho de 4 anos, vão lembrar na infância dos seus filhos, viu? Quem não tem filho, lembra aí dos sobrinhos, do primo, do vizinho, que tem menino pequeno. Quando a criança de 4 anos vira para a mãe, para o pai, ou para quem tiver responsável por ele, e fala, eu posso ir na casa do meu coleguinha, mas eu quero ir sozinho. Aí o coleguinha mora 2, 3 quarteirão de distância. Aí você fala, não, você ainda não tem idade para isso. Aí ele faz um biquinho, às vezes é uma sapateada. Ele acha ruim, porque ele quer se sentir, ele quer ser autônomo. Mas aí vem um adulto e fala, não, você ainda não tem idade para isso. E ele fica frustrado. E quando nós nos deparamos com as nossas fragilidades espirituais, é essa frustração. Porque da mesma forma que uma criança de 4 anos, ela vai chegar na adolescência, onde ela já vai conseguir ir até certo lugar sozinho, vai chegar na juventude, onde ela vai ir um pouco além, e vai chegar na vida adulta, onde ela vai poder ir onde ela quiser sozinha. Ela vai crescer, ela vai evoluir, e nós também. Nós também vamos crescer, vamos evoluir em todos os níveis. No nível físico, nós nos alimentamos e repousamos diariamente para proporcionar ao nosso corpo o desenvolvimento sadio. E nós vamos crescer. Quando chega assim na minha idade, a gente cresce mais para os lados, né? Mas não deixa de ser um crescimento, né? Então, a gente tem que proporcionar também as atividades físicas necessárias para manter um equilíbrio. Mas e no nível espiritual? E no nível moral? Nós temos também que buscar o alimento para a nossa alma. Nós devemos buscar o alimento para a nossa moral. E ali, nós vamos processar esse alimento espiritual, esse alimento moral, e vamos crescer também nesse sentido. E assim nós vamos nos tornando cada dia melhores. Vocês lembram lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, quando Kardec fala sobre o verdadeiro espírita? E depois nós vamos ter também uma mensagem, se eu não me engano, do Albino Teixeira, através de Chico, falando também, né, o ser espírita, falando que reconhece esse verdadeiro espírita é pelo esforço que ele faz para se tornar melhor. Ou seja, você só tem que se esforçar. Você não tem que se tornar santo, assim, ó. Tá. Ó, acabei de ler o Evangelho segundo o Espiritismo todo, já sou espírito de luz. Não, não é bem assim.
Se amanhã você se esforçar para ser um pouco menos orgulhoso, um pouco menos prepotente, um pouco menos egoísta, você já é um espírita nato. Se amanhã você já começar a se esforçar para colocar essa prática sadia do Evangelho em prática no seu lar, você já está caminhando para isso. Então, gente, nós temos que começar a compreender essa flexibilidade que nós temos na vida. Nós devemos ser flexíveis conosco, porque quando nós nos cobramos em excessivo, não, mas Davi, mas eu me cobro demais é para fazer as atividades do centro espírita. Se você está preparado para este rigor, ótimo. Mas se você não está preparado, gente, a cobrança em excesso vai te deixar doente. Vai te deixar doente. Eu, recentemente, né, estou dando continuidade aos meus estudos, estou fazendo uma pesquisa sobre doenças ocupacionais, isso na área administrativa, né, que é a minha área de formação, e agora eu estou especializando na psicologia organizacional. Eu estou fazendo uma pesquisa para apresentar um trabalho de conclusão de curso sobre essas doenças ocupacionais. E eu estou achando tão interessante que eu estou conseguindo visualizar o quanto que nós nos adoecemos, às vezes, dentro das instituições filantrópicas. Porque nós nos cobramos demais. Ou seja, gente, dentro da casa espírita, dentro da igreja que você frequenta, dentro de uma ONG que você participa, dentro de uma associação comunitária que você trabalha, às vezes nós excedemos o que nós podemos dar por essas instituições, e esse exceder traz doenças, traz transtornos para nós. Porque às vezes a gente nos assemelhamos a missionários, Chico Xavier, Madre Teresa, Gandhi, Francisco de Assis, e queremos abraçar o mundo. E colocamos aquele rigor, inclusive, em nossas famílias. E aí, às vezes, a gente vai percebendo que não é bem assim. Não é bem assim. Nós devemos fazer as coisas que nos fazem sentir bem. O trabalho social, o trabalho filantrópico, ele deve vir de uma forma que deve dar uma satisfação a você fazendo. O evangelho no lar, ele tem que trazer essa satisfação para você. O evangelho no lar, ele deve trazer essa satisfação para a sua família. Então, a gente sempre tem que ter a flexibilidade de encontrar o meio de satisfazer as expectativas. Mesmo, e como eu disse, né, gente, se você vai fazer o evangelho no lar, lendo a fábula da lebre e da tartaruga, extraia o que de bom há nela. Mas seja flexível, gente. Não coloque este rigor doentio. Conforme você vai se disciplinando, obviamente você vai conseguindo fazer mais e mais coisas. Até você conseguir se espelhar, sim, nesses grandes missionários que a humanidade trouxe, de exemplo para nós. Mas todos eles chegaram onde chegaram, mas eles também passaram por onde nós estamos passando. Tiveram seu momento de amadurecimento. É como a fruta, né, gente? Você vai lá na goiabeira, vai pegar aquela goiaba pequenininha, verdinha, para comer, sendo que você sabe que poucas semanas vai estar grandona, amarelinha, com aquela polpa ali vermelhinha ou branquinha, depende da espécie, né? Mas apetitosa. Vamos respeitar o nosso limite, vamos respeitar o nosso tempo, mas não vamos ficar parados. Faça o que você pode, da forma que você consegue, no ritmo que você consegue. Porque esse é o caminho para você se tornar uma pessoa melhor.
conforme você vai fazendo de pouquinho, você vai tendo condição de fazer cada vez mais. Porque trabalho, todo lugar tem. Vou aproveitar a Bárbara que está aqui, né? De vez em quando nós fazemos umas reuniões, né? Nós temos um grupo que está aí participando aí junto com o pessoal do 28º CRE, junto com o pessoal da AME Sete Lagoas, junto com o pessoal do Conselho Espírita de Sete Lagoas. E às vezes nas nossas reuniões, né, Bárbara, a gente fala, né, que trabalhador espírita está em extinção. Porque todo lugar que a gente vai, a gente não consegue achar pessoas. Tem tarefa demais para fazer. Mas nós temos que tomar o cuidado para não forçar a ninguém a assumir mais do que ele dá conta. Peguei esses comentários aqui, né? A Bárbara diz, né, que nessa pandemia eu vi 2 palestrantes adoecerem por excesso de trabalhos com lives espíritas. E a gente vê muito mesmo, gente. Nós vemos palestrantes, dirigentes aí de casas espíritas, coordenadores de área dentro da casa espírita, que acha que tem que fazer tudo. E às vezes isso ali assim é um problema grave. Vou pegar a brecha aqui, viu, Bárbara? Eu vou me pôr nesse lado, vou me pôr nesse meio. Eu, nessa pandemia, eu cheguei em um ponto aqui que eu achei, nossa senhora, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que estruturar o estudo da quinta, da terça, estruturar as lives. Comecei a fazer um jornalzinho que eu tô até hoje com o coração partido, que eu não consegui sustentar o jornalzinho que a gente estava fazendo. E ele estava me dando muito, muito agrado de fazer. Mas chegou um ponto que, infelizmente, eu tive que abrir mão de alguma coisa que eu estava ficando louco. Eu tenho o meu serviço, eu tenho a minha família que necessita de mim, eu tenho a minha pós-graduação que eu estou fazendo e tem todas essas atividades. Eu estava ficando louco. A Natália, que é a nossa companheira, e assim nos nossos estudos, ela já viu tanto que eu chorei. Ah, Natália, eu não estou aguentando. Aí agora, veja só, aí vocês estão entendendo por que eu falei que eu comecei a fazer a minha pesquisa para pós-graduação sobre doenças ocupacionais, e eu estou querendo muito prosseguir essa pesquisa da doença ocupacional em instituições filantrópicas, por causa disso. Eu vi na pele, que nós nos adoecemos sim. Nós achamos que nós devemos fazer tudo, e não é assim, gente. Nós temos nosso ritmo. Jesus, com seus apóstolos, ele não exigiu de nenhum deles se tornar perfeito enquanto Jesus ainda estava lá. Se nós formos observar, os apóstolos que estiveram ali 3 anos, lado a lado com Jesus, gente, bebendo da fonte viva, lado a lado, eles foram compreender a mensagem de Jesus anos após o Calvário. Eles precisaram de muito tempo depois para a ficha cair e eles entenderam o que realmente é. Vamos respeitar os limites nossos, os limites de nossas famílias e vamos aplicar, gente, essa prática do Evangelho. A Ana Paula está nos dizendo aqui, né, que a filha dela, né, minha filha participando com todos os smiles. Olha só que gracinha. Eu conheci ontem a filha dela. Uma criança adorável. Está aí nos acompanhando também, né? Nós precisamos disso, né? Como a Ana Paula está colocando. Colocar nossos filhos, nossos parceiros, nossos pais, todos aqueles que dividem um lar conosco, nós devemos tirar esse hábito de estar com eles. Mesmo se temos outras doutrinas religiosas dentro do mesmo lar, gente, vamos respeitar a tudo. Nós não precisamos ser... Gente, evangelho no lar, ele não é uma prática somente espírita. Leitura do evangelho, a gente pode fazer de qualquer livro, como eu disse. Fica o convite para vocês, gente. Vamos tomar essa prática. Quem tiver dúvida, gente, de como fazer, porque é uma coisa muito simples, mas às vezes a gente intitula como rituais e ficamos... Igual na casa aqui já tivemos muito isso. Gente, vocês fazem o culto com a gente? Porque eu não sei se eu estou fazendo certo.
O certo é do jeito que você achar que está melhor para você e sua família. Mas se quiser conversar, se quiser a participação, manifeste aqui. Procure a gente da Casa Assistencial, que nós temos como a gente dar esse suporte, sim. E é sempre uma alegria. Nós estamos loucos para essa pandemia passar logo, que aqui nós estávamos com o projeto do Evangelho na Comunidade. Fazíamos cultos evangelhos nos lares uma vez por mês, cada vez numa praça, numa esquina, junto com a sociedade. Estou com muita saudade desse projeto, de novo, mas fica aí o convite. Eu espero que todos tenham compreendido e, principalmente, que tenham entendido a mensagem dessa noite. Porque o importante mesmo é a prática. Não precisa guardar nada que eu falei aqui. Mas ficar na sua cabeça, eu estou querendo começar a ter um momento moral com minha família. Só precisa disso. Agradeço a todos pela paciência de me ouvir. Já estamos chegando aqui nos 51 minutos de nossa live. Vou convidar vocês para que nós possamos fazer a nossa prece de encerramento e logo em seguida vamos encerrar. Já vou deixar o convite para a nossa live da semana que vem. Nós vamos ter o nosso companheiro William, que é da Casa Assistencial Allan Kardec, de Conceição do Pará, e ele reside em Nova Serrana. Ele vai estar falando para a gente sobre sexo e obsessão. Então, fica o convite para a próxima semana, tá bom? Então, convido a todos, gente, para que nós possamos manter o sentimento que eu espero ter alcançado em vocês com minhas palavras. Que nós possamos sustentar esses sentimentos nobres em nosso peito. E assim agradecer a Jesus por ter permitido que cada um de nós acompanhasse essas reflexões. Eu particularmente agradeço pela inspiração de conduzir o direcionamento da minha fala e agradeço muito pela presença de todos vocês que nos acompanharam. Que Jesus possa iluminar esta noite e direcionar a todos nós a harmonia, a paz e a alegria em nossos lares. Assim seja. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus e até a semana que vem.